Cara, é interessante. Você vê meu pai, 80 anos, acaba de vir perguntar se eu estava precisando de ajuda. A maior ajuda que eu precisava dele, ele me deu. Que era alguém que desde sempre acreditasse no meu sonho. E meus pais, cara, acreditaram em todos os meus sonhos. Todos, todos. Tudo que eu pensei em fazer na vida, eu tive apoio deles. Então, se eu puder deixar um recado para você, cara, acredite no sonho dos seus filhos. Eles podem ir muito mais longe do que a gente mesmo imagina. E meus pais souberam fazer isso comigo. Tá aí meu pai, 80 anos, descendo lá de cima da casa só para perguntar se precisava de ajuda. É sensacional. Por isso que eu amo esses caras sem tamanho. Fica a dica. E aí foi um tal de aperta daqui, segura de lá, empurra peça, e prende pino, e alinha maçaneta, fechadura, enfim. Era muita coisa e é muito detalhe que eu não tenho a menor dúvida que foi muito mais fácil desmontar do que ter que montá-los. Mas está aí, Melissa dando aquela força e ajudando aí no pensar, porque era olhar para a peça e tentar entender o que é que estava acontecendo. Não estava fácil não. Mas aos pouquinhos, cada pedaço da porta foi indo para o seu devido lugar. E veja que para a porta poder ir para o carro, as coisas deveriam estar todas no seu devido lugar. E tá aí, as maçanetas, inclusive com os trincos engraxados, olha, todas funcionando. A gente olha o serviço aí e nem acredita que deu para montar a porta. Colocamos aí peças novas, dá para ver que algumas foram substituídas porque as originais estavam enferrujadas e outras se mantiveram. Do outro lado, a mesma coisa, onde tem o carrinho que vai correndo no trilho. E o próximo passo era levar tudo isso para dentro do carro. E aquela oferta de ajuda do meu pai lá no começo do vídeo foi realmente útil. Aliás, foi preciso de muita ajuda aí, porque essa porta não é nada leve. E aí vem Mel, vem minha mãe, vem meu pai, todo mundo dando aquela força aí na montagem do nosso carro. E aí, aos pouquinhos, a gente conseguiu colocar a primeira porta. A opção foi começar pela porta traseira. Colocamos primeiro a porta traseira do lado esquerdo, porque ela não tem a engrenagem, não tem a maçaneta. E aí entendemos que ia ser um pouco mais fácil de colocar essa porta no lugar. Aí prendeu embaixo primeiro, depois prendia a porta em cima, e só depois disso que os caras que estavam segurando a porta puderam aliviar ali o peso do braço. Bom, do outro lado foi a mesma coisa. Embora a gente já tinha a experiência de ter colocado uma, não se engane achando que o lado de cá foi mais fácil, porque não foi não. O lado direito deu o mesmo trabalho. E aí segue a ideia de que é tudo muito pesado, o carro é muito grande, mas estava lá o povo de casa guerreiro aí. Meu pai com 80, minha mãe com quase 75, dando aquela moral ali, ajudando eu e a Melissa na montagem do carro. E assim, aos poucos, a gente viu as portas traseiras indo para o lugar. É isso, portas traseiras devidamente colocadas. E uma vez finalizada a porta traseira, a gente foi para a porta lateral. Encaixa primeiro essa parte do trilho do meio, depois encaixa a parte de cima e por último o trilho de baixo. São 3 trilhos. Uma vez no lugar, ela está toda desalinhada, claro, mas antes de pensar em alinhá-la, é preciso montar as partes faltantes aí. Olha só, é a maçaneta, é o mecanismo de abertura e trancamento da porta pelo lado de dentro. É tudo coisa muito delicada, muito detalhada. E encaixar essas coisas no carro não é nada muito simples, porque é tudo muito justo. E por mais que eu colocasse força ali, foi preciso se atentar a alguns detalhes para que a peça pudesse correr dentro realmente da canaleta que ela deveria ser encaixada. Eu estou aí de costa para a câmera, mas não tinha muito o que fazer. Eu tentei na base da força, não deu. E aí a solução foi espirrar um silicone spray.
foi o jeito que a gente encontrou para poder fazer deslizar um pouco melhor a maçaneta dentro daquele espaço onde ela se encaixava. E deu certo, ó. Tá a maçaneta aí funcionando. Filé. E apesar da parte pesada ter sido finalizada, tem toda uma questão de acabamento fino aí que tem que ser revisado. É fiação para ligar a luz de placa, são detalhes do próprio acabamento, é um monte de pecinhas que foram retiradas para poder fazer funilaria e pintura. E aí eu vou arrancando as fitas crepes que coloquei aí para prender os fios nesse processo de pintura e vou descobrindo cada detalhezinho aí que precisa ser resolvido para poder dizer que esta parte de montagem aí das portas está acabado. Aí eu encontrei essa peça aí, não sei se todo mundo conhece, se todo mundo é familiarizado, é na verdade um batente com ímã. É o que segura a porta aberta. Ele vai encostar aí, tem um macho e fêmea, tem os polos invertidos do ímã, ele encosta na lataria do carro quando a porta é inteira aberta. E tudo isso aí é parafusado com aquele parafuso padrão Torque, que é o parafuso que a montadora alemã utilizou aí. A Mercedes-Benz utiliza esse tipo de cabeça de parafuso no carro inteiro. Eu estou utilizando aí uma parafusadeira, porque, claro, ela acaba ajudando. Aí eu estou colocando a luz de placa, tanto o suporte quanto a própria lâmpada, e assim vai indo. Cada detalhezinho aí vai fazendo a diferença. Por fim, eu venho com a placa. Essa é a placa já no padrão Mercosul, então ela não tem lacre. Se você tiver com um automóvel que tenha lacre, tem que tomar um cuidado adicional aí. Como a minha placa já está no padrão Mercosul, e só por isso eu pude sacar a placa inteira sem ter que me preocupar com aquele lacre das placas do modelo antigo. E é isso. Aos pouquinhos foi finalizando a montagem da porta. São detalhes que acabam fazendo toda a diferença, principalmente no visual, no aspecto final. Um cuidado aí a mais para apertar os parafusos sem que ele espanasse. E deu certo. Essa ferramenta minha aí tem um controle de torque, aí fica melhor aí. A mesma coisa acontece na parte interna das portas, ela tem uma trava que garante que ela fique aberta. Lembra que eu falei de um ímã que segura ela encostada na lata, e aí eu estou parafusando um trinco que faz com que ela fique rente ao carro. Com essa parte passada, ela não abre mais do que isso que está aí. E é isso que eu estou colocando agora. Aí eu estou apertando também o ímã do lado direito, o mesmo processo, né, a mesma peça que eu pus do lado esquerdo, estou colocando aí do lado direito. E assim a gente vai utilizando ferramentas aí alternativas. Veja que agora aí eu estou apertando com uma chave de mão, porque estava difícil de segurar a máquina e a peça ao mesmo tempo. E aí eu optei aí por uma chavinha manual mesmo. E sem contar que tem uma satisfação muito grande envolvida aí, porque essas portas estavam realmente com muita coisa de funilaria para fazer, tinha bastante detalhe aí que incomodava a gente, e olhar o trabalho e ver aí o resultado final é de fato uma satisfação muito grande, tanto para mim quanto para a Melissa. Olhar e falar, putz, nós fizemos. Por fim, aí eu estou dando uma olhada aí nos trincos, né? Essa peça, essa porta, na verdade, tem o trinco. Este lugar aí que eu estou mexendo é a parte da maçaneta. Eu estou com um pincel aí, uma graxinha branca. Passamos graxa branca em todo o mecanismo interno de abertura e fechamento das portas para que ele deslizasse um pouco melhor e a graxa de alguma forma faz uma barreira mecânica entre as peças e uma eventual poeira aí que pode comprometer o funcionamento. Então peguei um pincel fino e lambuzei com bastante graxa branca cada cantinho das engrenagens, pensando sempre num melhor
funcionamento do conjunto de abertura e fechamento como um todo. Essa graxa branca aí foi recomendado por um pessoal aí que entende aí da brincadeira, por isso que usamos ela. Espero ter acertado. Aí eu pego o trinco da porta e faço a mesma coisa que foi feito na porta do meio lá. Espirro o silicone spray só para ele correr um pouco mais fácil dentro da guia, dentro do trilho. E aí foi fácil. Já tinha passado por isso na porta do meio. Fazer essa porta final aí não deu, porta traseira aí, desculpa, não deu muito trabalho, ó. Teve que pôr força, não tive dúvida, mas dá para ver aí que já está encaixado. Eu dou uma checada por dentro, dou uma conferida por fora, vejo se o funcionamento deu certo, se quando eu mexo lá fora ele puxa dentro a guia que abre e fecha o trinco, e realmente estava tudo ok. Foi bem mais fácil do que a porta do meio. E aí assim a gente vai finalizando a montagem das portas. Queria deixar um agradecimento todo especial para você, que dedicou um pouco do seu tempo para entender como a gente está montando o nosso carro. Muito, muito obrigado mesmo. Não esquece de ativar o sininho, de dar aquele like maroto. É muito importante para nós saber que vocês estão nos acompanhando. Divulga o nosso canal, conta para o amigo que o canal existe e que tem aí um casal de malucos montando motorhome para sair por aí. Muito obrigado!